Olá, amigos! Estamos começando o seu Esporte Via, o seu programa de esportes da Terceira Via TV. Você vai ver nesta edição. Real Madrid mais perto das semifinais da Champions League e Málaga e Borussia Dortmund não saem do 0 a 0. Vasco perde para o Botafogo e tem a pior campanha da Taça Rio. Corinthians assume a liderança do grupo e se classifica para a próxima fase. Com muita confusão e show do Ronaldo 10, Atlético Mineiro vence mais uma. São Paulo escalado para o duelo contra o Strongest. Flamengo joga para o gasto. Vence, mas não elimina o jogo de volta. O Goitacás consegue vitória por WO devido à falta de médico e segue líder. São João da Barra permite empate do Serra Macaense no último minuto. Sul-Americana Sub-17, Brasil vence o Chile na estreia. Essas e outras notícias na edição de hoje do Esporte Via, o seu programa de esportes da Terceira Via TV. Vamos à Liga dos Campeões. Com um toque de cobertura, Cristiano Ronaldo se torna artilheiro isolado da Champions League e inicia tranquila vitória dos merengues por 3 a 0 em casa. O time de José Mourinho foi mortal nos contra-ataques e dono absolutamente do jogo. Foi um jogo, o Real extremamente objetivo, conquistou uma importantíssima vantagem nessa caminhada rumo ao sonhado 10º título da Liga dos Campeões. O craque português abriu a contagem com um lindo toque de cobertura. E ainda viu Benzema e o Higuaín selar a vitória por 3 a 0 sobre o turco Galatasaray. Pois é, foi uma vitória incontestável, né, Zé, mano? Indiscutível. O Real Madrid superior o tempo todo, apesar de Drogba e grandes craques do Galatasaray, mas é complicado jogar com o Real Madrid e em casa ainda com aquela torcida forte lá. E vai ser muito difícil para o Galatasaray reverter esse resultado no jogo de volta. Vamos ter que estudar turco para falar esse nome. Falar essas coisas, exatamente. O troço é difícil. Mas foi realmente um grande jogo, principalmente pela atuação do Real Madrid e do Cristiano Ronaldo, que ele é diferenciado, fora né? de série. Não é à toa que todo ano ele concorre ao título de melhor jogador da Europa. O jogador, quando chega no nível de qualidade técnica que chega, de confiança, é muito difícil ele ter um mau desempenho. São sempre grandes jogos. Exatamente. É o jogador que assume, ou traz para ele a responsabilidade de resolver a parada, né? Comanda, ele pega para ele realmente aí a obrigação de fazer a equipe seguir em frente. E o Real Madrid está seguindo em frente com a qualidade, com a maestria. É uma grande oportunidade de realmente ele levar mais esse título. É 10º, né? 10º título dele. Meu Deus. No outro jogo da quarta-feira, jogando fora de casa, o Borussia Dortmund pressionou e foi dono das melhores chances no duelo diante do Málaga, da Espanha, mas pecou muito nas finalizações e o jogo permaneceu 0 a 0. Foi um jogo mais truncado, um jogo disputado e não saiu do 0 a 0 porque realmente não tinha como. Dois times muito postados defensivamente e tentando trabalhar na falha do adversário, que não aconteceu. Foram muito eficientes na marcação e resultado 0 a 0. E vai ser muito difícil para o Málaga da Espanha, que é um time de porte médio, também vencer na Alemanha o jogo de volta. Mas você chegou até aqui com muita qualidade, deixando para trás grandes adversários, não é nada absurdo se ele seguir em frente, não, passando por cima do Borussia. Vamos ver. Pois é. Vamos falar agora de seleção sub-17. A seleção fez um primeiro tempo muito bom, mas acabou relaxando e diminuiu o ritmo na segunda etapa, mas foi o que bastou para o triunfo sobre os chilenos. O jogo foi em Mendoza, na Argentina, e amanhã, sexta-feira, a garotada enfrenta o Uruguai. Kennedy foi o autor do gol da seleção brasileira. Um golaço. O menino pegou uma bola com uma rara beleza, uma pancada, golaço, belo gol. Você tem ideia a que time pertence o jogador, o garoto que tem nome de presidente dos Estados Unidos? Rapaz, realmente eu não acompanhei aí, obrigado pela pergunta. São convocados jogadores de várias partes do Brasil, né?
Essa é a pura verdade. Mas você despertou a curiosidade. Vou vir lá onde esse menino, porque esse menino tem futuro. Tem futuro, muito bom jogador. Bom, o Carioca Série A em jogo único, completando a rodada. O nosso Vasco da Gama, o Vasco do doutor Arcinério Caldas, né? Acabou derrotado pelo Botafogo por 3-0. O Vasco do nosso Roberto Dinamite, que fica nesse altos e baixos aí, é complicado. Sorte do Roberto que pegou a última vaguinha lá na Assembleia do Rio, porque, sinceramente, a próxima eleição, eu acredito que não vai ser mantido na presidência do Vasco, não. O Vasco tá muito instável. E o detalhe é o seguinte também, rapaz, com essa derrota agora, vai ser muito difícil o Vasco chegar entre os dois primeiros colocados nesse segundo turno e, consequentemente, disputar o título deste ano. Eu tenho a impressão que o campeonato carioca acabou para o Vasco. Eu diria que é impossível na atual situação do Vasco. Tem gente falando, mas matematicamente, que não sei o quê, mas torcer para outros resultados, para cruzamentos, isso não existe, né? Não dá para inventar para cá e qualidade técnica. O Vasco não tem qualidade técnica, não tem uma equipe motivada para chegar à final de campeonato nenhum. O Carioca, que é mais tranquilo, são 4 grandes equipes disputando, e os coadjuvantes. E para você ter vai chegar onde? Para você ter uma ideia, o Botafogo chegou aos gols, né, tranquilamente. No segundo tempo, o Botafogo se limitou até a tocar a bola, a própria torcida do Vasco gritando olé, quer dizer, uma situação até deprimente para o time do Vasco da Gama. Os gols foram marcados por Rafael Marques, Lodeiro e Felipe Gabriel, e, como você falou, tranquilidade. No segundo tempo, literalmente, aproveitando a força do nome, Botafogo, o Botafogo cozinhou o Vasco no segundo tempo, parecia estar jogando contra uma equipe pequena. Fez o pra cá e depois ficou ali, dando realmente olé. E um detalhe, Armando, em 2 gols do Botafogo, pelo menos nos 2 primeiros, eu senti saudade do goleiro do Fernando Praz do Vasco, porque da primeira vez o goleiro espalmou parcialmente para frente, para o meio da área, e o jogador do Botafogo só teve o trabalho de tocar para a rede. Na segunda vez ele pulou em vão, não alcançou, e outra vez o Botafogo chegou ao gol. Mas isso reflete a instabilidade emocional do time. Você vê um jogador da categoria, do porte, do Dedé, seleção brasileira... batendo cabeça. Jogar o que jogou, dando canelada na bola. Brincadeira. O Vasco realmente está com problemas seríssimos e tem que ser... O Vasco não tem que ser ajustado nem remendado, tem que ser consertado. Tem que haver uma atitude drástica da diretoria, chamar o jogador para perto, entender onde é que está o erro. Eu entendo que o erro seja na quitação dos salários, o jogador que não recebe, não trabalha... O próprio técnico já disse que do jeito que está a situação salarial dos jogadores, com o atraso, que aí, isso aí não tem jeito, ele não se conforma com isso. É complicado, e o Vasco realmente, infelizmente, está nesse buraco. Vamos torcer para que aconteça aí uma reviravolta dentro do Vasco da Gama. Com certeza. Vamos em um breve intervalo e voltamos com o seu Sport Via, o seu programa de esportes da Terceira Via TV.